porque são conceitos básicos que giram em torno dessa parte de exercício e cai muito mais na parte de cardiopatia, tá? Então, intensidade, saber que eu tenho duas pessoas correndo, uma está correndo a 9, outra está correndo a 9, uma está correndo a 6, outra está correndo a 6, mas aqui eu tenho uma diferença clara de velocidade. Então, eu vejo que esforço máximo para todo mundo são velocidades diferentes. Aqui eu tenho cada um por si só. É diferente quando eu tento botar todo mundo no mesmo bololô, todo mundo na mesma velocidade. O que que isso significa? Qual que é a diferença de tudo isso que aconteceu? É muito simples. É que é a individualidade do que é o esforço máximo de cada um, a subjetividade. Então, gira em torno de você sabe prescrever um exercício físico? Será que sim? Será que não? Então, vocês precisam saber isso aqui. A recomendação é essa. Isso pode ser que caia em prova. Aliás, isso cai em prova, porque vocês têm que saber qual a recomendação de atividade física aeróbica de moderada intensidade, pelo menos 150 minutos, tá? Por semana. Atividade de fortalecimento muscular 2 vezes por semana, isso cai. São 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividade intensa. É importante saber essas variáveis aqui, então volume, intensidade, especificidade, periodização e variabilidade, junto com as próprias comorbidades. Então, a comorbidade, no nosso caso, ela vai entrar antes e ela que vai ditar o caminho disso tudo. Volume, número de sessões, número de séries, repetições, número de exercícios, duração de sessão e a intensidade, carga, frequência cardíaca, velocidade, intervalo de descanso. Lembrar que é uma gangorra, né? Eu não tenho como ter tudo no máximo. Normalmente, se eu subo muito uma, eu tenho que descer a outra e vice-versa. Não dá para fazer muita intensidade por muito tempo e nem muito tempo de muita intensidade. Então, entender essa relação de volume e intensidade. A especificidade é atividades realizadas no treinamento que vai suprir a demanda da modalidade esportiva. Mas no caso de uma reabilitação cardíaca, a gente não está pensando muito nisso. Pode ser coisa de cotidiano, atividade diária, né? E aí a periodização está aqui já explicado, continuidade, adaptação, sobrecarga e reversibilidade. E além disso, a variabilidade de diferentes rotinas de treinamentos com o mesmo objetivo. Então, método, exercício, intensidade, volume, materiais diferente para poder gerar o mesmo objetivo. Então, eu tenho o método de frequência cardíaca, né, com porcentagem da frequência cardíaca máxima. Eu posso utilizar os limiares ventilatórios, posso utilizar os percentuais de VO2 máximo e VO2 de pico, posso usar o próprio duplo produto ou até mesmo a escala de Borg. Qual que é a grande questão? Frequência cardíaca pode estar influenciada, por exemplo, por beta-bloqueadores, mas se eu faço um TCPE, se eu faço um esforço máximo, eu já sei qual é a frequência cardíaca máxima daquele doente. Então tá tudo bem, é diferente quando eu faço o uso de continha. E a mesma coisa, limiar ventilatório, preciso ter CPE, VO2 máximo, preciso ter CPE, duplo produto é pouco utilizado na prática clínica e o Borg é subjetivo, pode variar demais, mas é importante ter ele como um recurso. Faixa de intensidade, vamos lá, gente, dentro da cardiopatia, né? A reabilitação inicial, ICFR, pós-infarto, a gente usa ali cerca de 30, 50% da frequência cardíaca máxima, 22, 40, 50% do VO2 máximo. Quando já é um tratamento mais contínuo, por exemplo, DAC estável, eu posso subir um pouco para moderado e o treinamento intervalado é apenas para pacientes que estão bem avaliados, e eu esqueci de colocar aí, pacientes com boa estabilidade clínica. O treinamento resistido ele gira em torno disso aí, mais ou menos. Eu botei mais como para ilustrar, eu acredito que isso não caia na prova, tá? Parâmetros e valores de alerta. Então, se eu subo muito a minha frequência cardíaca, então abaixar um pouco a carga. Se a pressão arterial sistólica, o PAD, sobem muito, pode ser que seja necessário interromper o exercício. Se a escala de Borg está muito pesada, diminuir a intensidade. Se o paciente começa a ficar sintomático, se interrompe o exercício, encaminha para avaliação médica.